Ok? Olá, boa noite. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos de volta para os nossos estudos das sextas-feiras, dando boas-vindas a todos. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Muito bem, seja bem-vindo. Bem-vindos, né? Nós trabalhamos aqui nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado 18 de abril de 1857 em Paris. A base da doutrina espírita está nesse livro. Não existe espiritismo sem Allan Kardec. Que ele possa ser apresentado para vocês de uma forma que ele possa oferecer os recursos para a gente ter as informações que nós necessitamos. Um abraço especial, boa noite a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham a transmissão pelo canal 6, o canal 1 da FEAC, a Rádio Amigo, aos nossos amigos parceiros da Rede Brasil Espírita de Maceió, que nos acompanham semanalmente, com uma audiência muito expressiva. A gente agradece o carinho, o apoio, os e-mails que são endereçados, os incentivos. Estamos todos juntos aí, tentando fomentar aí o bem, alimentando essa rede que venha a divulgar a doutrina espírita conforme Allan Kardec nos ofereceu. Eu gostaria de agradecer também a visita do nosso querido amigo Paulo. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Né? Hoje também nós estamos recebendo a visita do Marcelo Badaró. Marcelo está escondidinho ali atrás. Falaram para ele que lá atrás é mais barato, aí ele sentou lá. Brincadeira, Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Marcelo está de férias, ele mora no Acre. E as férias dele, alguns momentos das férias dele é aqui conosco na FEAC. Ele tem vindo aí nas reuniões de sexta-feira, esteve aqui conhecendo a reunião de quarta-feira, Evangelho e Vida, as terapêuticas da casa. Esteve aqui também na reunião nossa de segunda-feira, a reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Segunda-feira eu te aguardo aí. Tá? Bom, gente, sem delongas, boa noite, Soni. O pessoal do chat que nos acompanha do YouTube, hoje o Marco Aurélio não está aqui, mas ele está lá dentro. E ele está hoje cumprindo uma dupla tarefa. Então a gente pede que as perguntas sejam endereçadas, que o Marco Aurélio vai passar para a Soni trazer as participações dos nossos amigos que estão em casa. Antes de iniciar, eu ainda aproveito para convidá-los, no final você torna a falar, no dia 19, sem ser esse sábado amanhã, o outro sábado, dia 19, nós vamos ter um seminário aqui às 2 horas da tarde, com o tema o discípulo e o mestre. O tema vai ser desenvolvido numa parceria, eu e o Afonso Chagas, que é trabalhador da FEAC, trabalhador e fundador também da FEAC. Acredito que quase todos vocês conhecem o Afonso. Sem delongas, vamos lá. Livro dos Espíritos, estamos na primeira parte, no capítulo 3º. Na última semana, fizemos o tópico povoamento da Terra, Adão. Nós vamos ler a questão 50 e 51, que foi objeto do trabalho da última semana. Mas vamos já ler a 52, que vai ser a base para que eu cumpra a promessa. Não está esquecida, não. Por isso é que o tema da noite vai ser Paulo e a raça adâmica. Então vamos lá, leitura. Pergunta de número 50. A espécie humana começou por um único homem?
Pode responder, não paga. Soni está colando. Né, Soni? Soni, lê a resposta para nós. Vamos ouvir uma voz feminina. Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. 51, sem ler o comentário. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Pode pular o comentário, você vai ler agora a questão 52. Do tópico Diversidade das raças humanas. Questão 52, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Pois bem. Essa é uma questão. Então, nós trabalhamos bastante as 2 últimas semanas que a espécie humana não começou por um único homem. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Mas Kardec questionou mais ou menos a época que viveu esse vulto, se é mesmo que ele existiu. Então foi datado 4.000 anos antes de Jesus. E já entrando na diversidade das raças, que é a questão 52, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra, ou na Terra? Cientificamente, com comprovação dos estudos, as diferenças físicas e morais têm a ver com o clima, a vida e os costumes. Obviamente que é uma resposta simples, mas que ela pode abrir para nós um estudo profundo, para que a gente possa, inclusive, trabalhar aqui a raça negra, que foi a primeira, não é? Após a desvinculação dos processos da retaguarda, dos homens primitivos, na região da África principalmente, e posteriormente, não é? Através inclusive do processo da reencarnação de espíritos que vieram de outros sistemas, houve então um povoamento de toda a Terra, a partir da região africana. O homem foi, não é? Ele foi como que desbravando a região da Ásia, da Europa, não é? Foram subindo, depois atravessaram o oceano, vieram para a América. Não estou falando de inglês não, e muito menos de espanhol. Eu estou lá atrás na retaguarda. E aí eles vieram no movimento, impulsionados pelo clima, pelas necessidades, pela caça, pela pesca. E aí, com o auxílio também da intuição, da intervenção dos espíritos, que foram acompanhando aqueles primeiros movimentos organizacionais do planeta. O homem surgiu em vários pontos do globo, e aí o processo vai se desmembrar. Com o passar do tempo, como homens propriamente dito, eles foram então se apresentando em diversas épocas, em diversas localidades. E vieram então a formar as diversas raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Semana passada, aliás, nas 2 últimas semanas, nós iniciamos algumas reflexões sobre informações espirituais que corroboram, que nos auxiliam a entender como se deu esses primeiros movimentos. Então nós falamos do degredo de espíritos que vieram para cá e que estes espíritos que chegaram nesse período aqui, mais ou menos em torno de 4.000 anos,
espíritos que vieram de outras esferas, de outros sistemas, especificamente alguns de Capela, do sistema de Capela. Espíritos que vieram degradados, porque estes planetas estavam entrando num processo de evolução moral, graduando-se dentro de um contexto universal. E estes espíritos, que compuseram aí um agrupamento de centenas de milhões de espíritos, conforme, por exemplo, uma abordagem de Emmanuel, vieram então pelas vias da reencarnação em grandes grupos e compuseram 4 grandes raças. Aí nós vamos estar chegando aqui nestas questões que são muito elementares, mas que são de um valor extraordinário. Quais foram estas grandes raças? Aí nós citamos os egípcios. Milhões de espíritos vieram reencarnar lá no Egito Antigo e trouxeram experiências importantíssimas que seriam a base da sustentação filosófica e científica da história da nossa humanidade. É muito interessante a gente, quando assiste, lê documentários, livros, registros sobre a história do Egito Antigo, e é uma questão unânime entre os egiptólogos, os estudiosos, os arqueólogos, que existe muitas coisas que são enigmáticas, que existe como que um hiato, não é? No tempo, que nos colocam numa condição de uma busca quase que frenética para descobrir que mistérios que são esses, não é? Porque a ciência que os egípcios antigos fundamentaram aqui entre nós é de um alcance extraordinário, muito além do tempo que eles viveram, e podemos dizer muito além da própria ciência oficial dos dias atuais. Então nós temos inclusive alguns que chegam até a defender que eles eram seres de outros planetas que vinham comunicar com os humanos. Eu vou abrir um parênteses para dizer que os estudos da ufologia têm muitas coisas importantes, muitas coisas sérias. Não é o nosso viés, não é a nossa preocupação, compete a cada um mergulhar onde tem interesse. Mas é muito básico a gente entender que os alienígenas sempre intercambiaram, sempre estiveram presentes entre nós. Sempre. Se nos dias atuais o regime militar soviético ou americano esconde ou não esconde informações, porque já até prenderam ETs da vida, né? Olha, isso para nós, vou repetir, não tem muito significado. Embora seja muito provável. Seja muito provável. Porque eu, que sou um zero à esquerda, né, que sou um grãozinho de areia numa terra imensa do universo, já tive o privilégio, e graças a Deus eu não estava sozinho, de ter visto um disco voador, não é? Nossa, Casa Aberta, eu desconfiava que você era doido, agora eu tenho certeza. Ainda bem que você está tendo essa certeza. E graças a Deus, como eu disse, eu não estava sozinho, porque eu podia até duvidar, né? Mas eu tinha uma testemunha do meu lado e a gente assistiu, e é uma coisa extraordinariamente bela. Isso para nós é fato, porque a existência, a vida, em todas as dimensões, é realidade para nós espíritas. Nós temos isso hoje comprovadamente. Agora, vida física materializada em outros mundos, eu acho que é mais do que óbvio. Seria infantilidade a gente não discutir, a gente ficar refutando.
não é? Indo contra isso aí. Porque seria muita pretensão nossa avocarmos a vida apenas num planetinho de uma categoria muito pequenininha, né? Dentro de um universo de bilhões e bilhões de sistemas. Entendeu aí? Bilhões e bilhões de sistemas. Eu não estou falando bilhões de planetas. Né? Aí eu não vou viajar demais não, para a gente não se perder no cosmos. Então, os mundos se intercambiam. A doutrina espírita nos mostra que sim. Como que a doutrina espírita nos mostra? Através do depoimento dos próprios espíritos. Então aqui a doutrina espírita para nós é um laboratório que reúne depoimentos de encarnados que assistiram, de espíritos que revelam, etc, etc. E a coerência e a lógica que patenteia. Não é? Negar isso tem insanidade. Agora daí, os ETs virem para cá, aí tem as viajações da maionese. ET vindo para cá, para invadir, para destruir, para assumir o Pentágono, não é? Ou, nos nossos tempos atuais, assumirem Brasília. Não precisa continuar, não. Não espera, não, porque o ET não vai entrar nessa fria. Só para vocês darem, para a gente fazer uma brincadeira muito respeitosa. Por quê? Por quê? Que existe uma organização planetária. Agora eu sou saudosista. Agora eu estou me recordando da Confederação, da Federação. Quem já assistiu Jornada nas Estrelas, né? Aquela série, aí tinha a Confederação, aquela história, as naves, os mundos, tinha reunião, a ONU nossa, é a reunião dos planetas unidos do mundo espiritual, e até no mundo espiritual tem planetas desunidos. É óbvio que existe uma gerência, porque as coisas não estão soltas no universo. Então a doutrina espírita, por exemplo, nos mostra com muita clareza que o nosso planeta ele é governado por um espírito, pelo Espírito Jesus, o Cristo, que faz parte de um colégio de Cristos. Então cada lugar, cada planeta, cada sistema tem os seus governadores. Ah, mas o Jesus não é o top dos top? Olha, essa história de mais ou menos é para vaidosos e tolos da terra. Precisa repetir? Porque em nível espiritual a conversa é outra. Não tem essa de melhor e pior. A escala espiritual, ela define responsabilidades e competências. Ok. Mas os espíritos, quanto mais evoluídos, eles não estão preocupados se tem um melhor ou se tem um pior. Porque o foco deles é o trabalho, as responsabilidades, a evolução de cada um. Então por isso é que eles cuidam dos tolos, das crianças, dos neófitos. Como Jesus é o Espírito, por excelência, educador, mestre da humanidade terrena. Deu aí? E eu não estou inventando, a doutrina espírita também não disse, não trouxe nenhuma novidade nesse sentido. Foi ele mesmo. Senhor Murto, o senhor que gosta do Evangelho, no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, é 13 lá e 13 cá, Jesus disse assim, para os discípulos, que Jesus com os discípulos o discurso é um, com o povo o discurso é outro, com o fariseu religioso o discurso é outro, com os doentes, os enfermos, o papo é bem diferente. Ou seja, a fala ela é adequada de acordo com a possibilidade de quem recebe. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Então ele avoca para ele o título, a condição de mestre. Eu sempre conjugo, ele não aceitou adjetivação de bom, de bondade, né? E tantas outras. Mas a de mestre foi ele mesmo que definiu. Eu sou mesmo. Porque vocês me reconhecem como mestre. Porque ele não ia chegar num lugar que o povo não tem nem condição de
de refletir sobre qualquer coisa que ele estava dizendo e falar que ele era mestre. Então ele fala que é mestre para quem está numa escola em busca de um aprendizado. Deu? Pegaram aí? Então ele é o governador do nosso planeta. Nos outros sistemas tem governadoria, tem hierarquia. A hierarquia está carente, está ausente do nosso mundo porque nós esquecemos a importância dela. E embrenhamos no liberalismo. Na hora que a gente retomar a hierarquia, a justiça, a ordem, as coisas vão começar a andar. Ok? Eu não estou aqui respaldando autoritarismo, mas a autoridade, ela precisa de existir. O que nós aqui como cidadãos estamos reclamando? Falta de autoridade moral nesse país. Certo, Marcelo? Autoridade moral. Porque a autoridade moral jamais vai esconder o que está fazendo. Ele se expõe. Você trabalha como numa área pública, a primeira coisa que você tem que entender é que sua vida vai se tornar pública. Portanto, as suas atitudes deverão ou deveriam ser coerentes com o que você está abraçando. Está claro? Pegaram aí o que eu quero dizer? Então, no mundo espiritual, a hierarquia é fato. E até para não render muito, a hierarquia começa dentro de casa. A hierarquia começa dentro de casa. Vou repetir. Não é na força, na pancada, no autoritarismo, no ditatoriarismo, mas no amor que educa e que se posiciona. E que as tarefas, as atribuições são distribuídas. E há um comprometimento, porque a fraternidade existe. Então todo mundo percebe que é bom ser fraterno, mas precisa de organização. Deu aí? E o que isso tem a ver, Casalberto? Tem a ver que, para que haja intercâmbio entre os planetas, porque a doutrina espírita está nos dizendo que o planeta Terra recebeu espíritos que vieram de outro lugar, de outros planetas. Então houve o quê? Primeiro, alguém abriu a porta. Estou vendo a porta aqui? Alguém abriu a porta, porque lá em casa não entra quem eu não quero. Entra na sua casa, Paulo? Lá na sua casa entra quem você convida, quem você permite. Isso é básico. Então, para que viessem espíritos de outros orbes, houve um acordo entre os líderes. O governador daqui e o governador de lá. Esses espíritos que vieram para cá eram anjos. De onde eles vieram, não. Simbolicamente, eles eram demônios. Estou pessoalizando. Daqui a pouco eu explico melhor. Mas para quem estava os recebendo aqui, eles eram anjos. Porque eles conheciam muitas coisas. Eles trouxeram muitas inovações. Então, quem tem conhecimento se destaca. Não é verdade? Se destaca. Aliás, tem até que se tomar muito cuidado com isso. Porque eu estou falando do conhecimento no sentido profundo, não de intelectualismo. Aliás, nos tempos atuais, os intelectuais costumam ter muito espaço. E porque é bem articulado, fala direitinho, conjuga o verbo adequadamente, conhece perifericamente determinado conteúdo, abre-se as portas. E não se avalia que produção que essa árvore oferece. Aí depois, lá na frente, como é que a gente fala aqui em Minas, lá em Guanhães? Dá com os burros na água, não é isso? Ele é meu conterrâneo, ele é de Guanhães, eu sou de Dom Joaquim. Está no rascunho, não se preocupa não. Deu aí? Então, a Soni está levantando o dedo e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio. Hoje, o Marco Aurélio hoje é bicorporeidade. Ele está aqui no chat, ele está cuidando do computador. Então, os espíritos que vieram para cá tiveram autorização. Ok? Para que, se lá, de onde eles vieram, não estava havendo um ajuste por parte deles diante da roda do progresso, da engrenagem que se fazia punjante,
eles foram vibratoriamente, energeticamente, eles começaram a preencher um passaporte para viver numa outra situação adversa perante a realidade que era a sociedade, que era os costumes que eles estavam acostumados. Então vieram os egípcios, e eu não vou estender, vieram os hindus, com compromissos bem específicos. Observem os grupos, como são distintos nas suas culturas e nas suas tônicas evolutivas. Os hindus, com a filosofia, com o misticismo. Os egípcios, embora muito místico também, porque lidavam com a mediunidade de uma forma muito ostensiva, pelos conhecimentos adquiridos nas suas vidas pregressas. Por isso que a mediunidade foi inaugurada aqui na Terra pelos egípcios. E eu vou fazer até vou trazer uma informação que para uma grande maioria é conhecida, talvez para outros não. Foram os egípcios que trouxeram a proposta do Deus único. Inadvertidamente a gente fala que foi os hebreus. Mas é porque ficou constituído como cultura. Mas foram os egípcios. O primeiro faraó egípcio que lutou pelo monoteísmo foi Akenaton, o Deus Sol. Aí ele mandou construir uma cidade, né, que representava o Sol. Alguns chegam até a viajar com propriedades. E eu me curvo. Embora não assino embaixo, primeiro que eu não tenho autoridade para assinar, e segundo porque a gente tem que ir devagar. Mas, por exemplo, a própria estrutura de Akenaton, montada, implementada no Egito, ela fala muito da construção de Brasília. Aí alguns até aventam que Juscelino Kubitschek, que Oscar Niemeyer e etc., viveram na época de Akenaton. Então, se vocês compararem, por exemplo, o desenho da cidade de Brasília com a cidade de Akenaton, é muito parecida, né? O nome da cidade de Akenaton é muito parecido com o nome dele. Me fugiu, Aton era Deus, daqui a pouco eu me recordo. Sem viajação. Mas foram eles que trouxeram a mediunidade. O passe que a gente ministra na casa espírita foram os egípcios que implementaram, né? E muitas terapias que são utilizadas até hoje. Vieram os filósofos hindus. Os filósofos hindus se dividiram, uma parcela deles que eram espíritos mais ansiosos, mais aventureiros, foram aqueles que subiram e foram para a Europa, e unindo-se aos autóctones, que eram espíritos da terra, né, os chamados gentios no futuro, eles povoaram e fomentaram esse mundo ocidental. E nós tivemos então, dentro dessas três, a quarta, que foi a raça hebraica. A raça hebraica com um compromisso na área da fraternidade, da família. A raça hebraica, o orgulho. Oi? O patriotismo e etc, etc, etc. E foi através desse braço, desse povo, que Jesus escolheu para ali implementar, desenvolver a árvore genealógica na qual ele veio encarnar como filho de Maria, da tribo de Davi, a tribo de Davi. Deu aí? Carlos Alberto, Paulo e a raça humana. Muito. É porque a pessoa idosa, você não pode confiar demais não, você tem que ir devagar com ela. Com a raça adâmica. Raça adâmica. Mas nunca ouvi dizer Paulo. O que o Paulo falava sobre chegada de espírito? Não, estou falando Paulo de Tarso, não é Paulo Neto, não. O Paulo falava,
Paulo tinha informação sobre essa raça que veio de Capela, etc, etc, etc. É o que eu vou propor a discussão aqui hoje. Mas antes, nós temos que atender os nossos amigos do chat. Vamos dentro do tema, tá? Isso. Sintetiza as perguntas. Só o Arnaldo Oliveira, ele trouxe um dado que os continentes americano e africano, eles eram ligados, né? Por isso a presença do homem aqui na América do Sul em aproximadamente 1.600 anos, conforme fóssil encontrado na América do Sul. Isso é muito tempo depois, Arnaldo. Mas vamos embora. E ele emendou falando que, na verdade, nós somos ETs. Nenhum de nós começou a fase hominal aqui no planeta Terra. Vocês concordam com a afirmativa dele? Que todos nós somos ETs? Todos não, né? Eu sei o que ele quis dizer, porque eu conheço meu amigo Arnaldo. Mas eu não queria ser ET. Você queria ser ET? Hein? Você é ET? Veja bem, se você tem aquela... Só um minuto. Não se esqueça dos ouvintes. Para cima. Se a gente tem na Terra a crença do paraíso perdido, não é exatamente essa possibilidade de ter vindo de um planeta bem melhor do que a Terra, que nós caímos e subimos que lá era um paraíso, aqui não? O que vocês acham? O que vocês acham? A doutrina do paraíso perdido. É isso aí. Paulo lembrou de uma forma muito, muito interessante. Então, Adão. Nós não estamos falando da raça adâmica? Quem foi Adão? Não é? O que aconteceu com Adão? Ele não foi expulso do paraíso? Então, na realidade, por que ele foi expulso do paraíso? Existe um símbolo que a gente acha que é uma historiazinha estranha, sem sentido, porque tem uma serpente que vai conversar, que vai induzir a Eva. E até, diga-se de passagem, é uma história tão complicada, né? Porque a Eva foi criada, foi tirada da costela do Adão, não é? Olha para você ver, e o mundo machista, primeiro o homem, depois a mulher que foi subjugada durante muito tempo. Essa é uma análise extremamente infantil, que foi desenhada para nos ajudar, porque com o passar do tempo ela iria, o véu desse símbolo seria retirado. Então agora, olha para vocês verem, nós passamos 2000 anos pós Jesus, 2000 anos, é muito pouco tempo. Em 1857 chegou a doutrina espírita, revelações extraordinárias do mundo espiritual. O conjunto, o contexto doutrinário moral da doutrina espírita não foi inventada pelos espíritos e nem por Allan Kardec. Tanto que Kardec fala assim, ele incentiva para que a gente use a doutrina espírita para estudar as escrituras, para estudar o Antigo Testamento. E nós temos pessoas no movimento espírita que têm muita dificuldade. Não, eu vou estudar o Antigo Testamento, não tem nada a ver. Não tem, porque já tá. Só de falar isso não tem nada a ver, ele está dando testemunho que o evangelho está longe. Vou ficar por aqui para não polemizar. Mas a fundamentação doutrinária está. Se você estudar Hermes no Egito, que depois acabou redundando em várias doutrinas, até o teosofismo, etc. O que Hermes apresentava no Egito é todo um pensamento. É todo um pensamento que é traduzido para nós uma didática atual pelo grande exegeta Emmanuel. Você estuda Hermes, você estuda Emmanuel falando do que é a mente, a performance do psiquismo, está tudo lá atrás. Captaram aí? Então, se você for estudar o budismo, a essência do budismo, que vai trabalhar N assuntos, o nirvana, que vai trabalhar a questão do corpo espiritual, da comunhão com Deus, da meditação, da oração, e aí vai. São fundamentos que hoje a doutrina espírita sintetiza e traz de uma maneira, numa linguagem extremamente simples, para a gente entender qual é o nosso projeto espiritual. Que não começou aqui na Terra, veio de outros mundos. Por que nós viemos para cá? Vou repetir. Porque nós precisávamos de um estágio, diante de muitas dificuldades, para que a gente pudesse desenvolver o nosso lado moral, o nosso lado espiritual,
Não tem jeito, eu tenho que falar do que está acontecendo agora, para a gente entender. É o contexto do nosso planeta atualmente que explica um pouco dessa história para nós. O nosso planeta está em processo de evolução. E nós estamos no momento em que nós estamos definindo se vamos ficar nesse planeta ou não. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Existem determinadas atitudes, comportamentos que já não cabem mais na sociedade atual. A sociedade atual já entra num plano de repugnância. O que, por exemplo, há alguns séculos atrás, as pessoas olhavam, assistiam, tinha notícia e não estava nem aí. Nós estamos num momento que quando a gente atropela no trânsito um animal, isso já afeta a nossa consciência. Vamos fazer um paralelo bem simples. Já não afeta? Mostrou um vídeo essa semana de uma mulher que estava batendo umas fotos na praia. Aí veio uma garça. Uma garça. A garça mordeu mordeu a perna da mulher que estava batendo selfie. Tão bonitinho tirar selfie, né? Deixa eu mudar o assunto. Aí a garcinha foi e mordeu. Ela assustou com a garça. Ela pegou a garça pelo pescoço. Eu não vi o vídeo, porque quando eu já entendi o que ia acontecer, eu já até mudei de assunto. Porque já tem tanta coisa ruim para assistir que eu já estou num processo de seleção, estou deixando, estou deletando um monte de coisa. Porque senão você até desvia de foco. É o que eu te falei hoje. Parece que a tentação antigamente era pecado, né? Aquelas coisas. Sabe aquelas coisas? Era a tentação de antigamente. Aí nós fomos até expulsos do paraíso. Hoje a tentação não é aquelas coisas mais, porque já virou tão comum, que baratearam, não é verdade? Hoje a tentação é o tanto de informação que chega para te tirar do foco do que você está fazendo. Fica no computador, vai fazer alguma coisa no computador. Se você não for direto para resolver aquilo que você tem que resolver, meu amigo, você costuma entrar ali e não sair. Só de noite que você vai sair. A dona pegou a garça e cometeu uma atrocidade com a garça, porque a garça mordeu a dona. Matou ela, torceu o pescocinho. Isso na internet causa uma repugnância. Os crimes hediondos. Os crimes hediondos. O tempo está passando. A humanidade está evoluindo. Então tem determinadas coisas que não cabem mais. Então, isto que não cabe vai ficando de fora. Porque se não cabe para a sociedade, para a humanidade, para muita gente é alimento, é repasto. Reúne para ver como que vai torturar o outro. Como é que vai distribuir a droga. Não mata aquele lá porque o território é nosso. Isso é como se a gente estivesse conversando sobre quem que vai no supermercado hoje. Entendeu, seu Murta? Então essas coisas começam a ficar tão fora de moda, tão demodê, tão cafona. Você lembra disso? Não, você é novinha. Né? É do seu tempo, Sonia? Demodê, cafona, fora de moda. Hoje é pagar mico. Boco-moco. Uma vez eu comprei uma calça pantalona, eu estava figurando na festa, aí um dia eu falei assim, nossa, que calça boco-moco. Só para vocês darem uma risada aí. Não, esse povo é antigo mesmo. Nem sei o que é isso. Isso está ficando fora de moda. Sabe o que está ficando fora de moda? A falta de educação. Nós temos que começar a pensar, é assim. Está ficando fora de moda o indivíduo ser indiferente. Não, a moda do mundo novo é a gente ser cortês, ser educado, ser polido, ser romântico. Nossa, Casabé, mano, eu acho que tá fora de moda, é isso tudo que você falou. Tá, é porque para muitos isso não é nem possível. Não dá para conceber uma pessoa educada, preocupada com as vestes, entrar nos ambientes
adequadamente. Não, porque nesse calor eu vou de bermuda para todo lado. Nossa, aí eu estou fazendo uma miscelânea, não estou? Mas são valores. Ah, mas são os costumes. Os costumes vão modificando de acordo com as necessidades. Ok, eu não estou brigando contra o costume. Mas eu estou dizendo que tem uma série de valores que ficaram esquecidos e que vão voltar a ser moda. Eu fiquei sabendo, estou devagando, não estou? Eu fiquei sabendo que agora os jovens estão novamente preocupados em namorar. Estão valorizando mais o casamento. O que há 15, 20 anos atrás saiu de moda. Então, existe uma oscilação, existem alterações nos costumes que, de alguma forma, vão nos mostrando o que é o ideal. O que faz bem para a nossa alma. Pegou aí? Não faz bem mais prejudicar alguém. Graças a Deus nós tivemos uma crise de água. Então hoje os rios estão cheios. Vocês viram que legal? Choveu tanto esse ano, né? Choveu tanto. Então eu aposto todas as minhas fichas que quem percebeu a necessidade de economizar por causa da escassez tem uma tendência a manter essa postura. Sei lá, tá, os rios estão cheios, mas pode ficar seco de novo. Então vamos economizar. Então isso passa a ser, vamos dizer assim, adequado à nossa realidade. Isso faz parte de um processo de conscientização, de evolução. Agora, quem continua jogando água, rasgando dinheiro, esse tem que prender, né? Porque está difícil até o dinheiro, e jogando água para cima, o que vai acontecer com ele? Ele vai naturalmente sair desse contexto. Ele vai ser guindado para viver o que a humanidade proporcionou para os capelinos, para a raça adâmica, como queira, porque tem uns também que não pode falar capelino, tem que falar raça adâmica. O povo gosta de discutir. Mas, prestem atenção. Paulo de Tarso falou sobre isso, e eu preciso de ler agora. Só mais uma aqui, gente, rapidinho. É a Maria Peixoto, ela perguntou sobre Jesus. Carlos Alberto, mas Jesus Cristo vive aqui neste planeta conosco, esperando cada um a segui-lo? Se ele não vivesse entre nós, não fisicamente, mas espiritualmente, e se ele não estivesse esperando que nós seguíssemos as suas pegadas, a gente poderia fechar o evangelho, poderíamos? Porque foi ele quem disse: não vos deixarei órfãos, vinde a mim, estarei convosco até o fim, ide, porfiai, tomais cada um sua cruz, segui-me, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Por que ele iria dizer, por exemplo, há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele está conosco, em espírito e em verdade. O futuro de Israel. Eu vou fazer uma leitura de alguns trechos, espero não cansá-los, mas eu prometi. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, falando sobre os hebreus, o povo de Israel. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e mesmo assim busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto,
segundo a eleição da graça. Eu vou explicar tudo isso. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. O que aconteceu com Adão? Lembram do sono profundo de Adão? Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Estou terminando. Escureceram-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Vou ficar aqui. Depois eu leio mais um trechinho. O que o Paulo está falando? Ele está falando do povo de Israel. O povo de Israel que teve uma possibilidade, que foi convidado para banquetear com o Senhor. Mas o povo de Israel fechou os seus olhos. Eles viram, mas não conseguiram compreender. Foi alertado para que eles ficassem atentos aos feitos que iriam definir a vitória ou a derrota. O povo de Israel não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. O que ele está dizendo aqui? Quem que é o povo de Israel na atualidade? Vocês vão entender agora. Quem que é o povo de Israel na atualidade? Podem responder, não vão ser reprovados no Enem. Os judeus. Então, no Evangelho, na história do cristianismo, nós temos bem definido judeu e gentio. Judeu é o povo eleito, é o povo de Deus. Quem não era judeu, portanto, não era eleito, não era povo de Deus, eram os pagãos. Deu aí? Captaram? Os judeus defendiam os judeus. Você falou sobre raça, orgulho. Até hoje eles pagam esse preço. Oi? Preço caro. Um preço caro, certo? Por que é um preço caro? Porque os judeus, em tese, são aqueles que foram informados. Os judeus foram informados de Deus. Eles não são povo de Deus? Então, no mínimo, eles sabem que eles são povo de Deus. Se eles são o povo de Deus, compete ao judeu viver como Deus define
como regra. Nossa, Casabema, que história é essa? Calma, nós vamos chegar lá. Os judeus hoje, estudando essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, somos nós. Por quê? Porque somos nós que estamos reunidos para conversar sobre as coisas de Deus. Não é a sua mulher, seu filho, sua família, seus amigos que estão lá. Somos nós que viemos aqui. Por que nós viemos aqui? Como é que é seu nome que está vindo a primeira vez que está assustado comigo? Jesus? Está assustado? Jean, tá vendo? É idade. Jean, você está assustado mesmo? Não, né? Você é educado, eu sei. Jean, estou brincando com você. Por que você veio aqui hoje? Não me responde. Mas tem um motivo que te trouxe aqui. O Paulo veio aqui com um motivo. Cada um aqui tem um motivo para ter vindo aqui. Agora, todos esses motivos têm a ver com o nosso lado espiritual. Porque aqui não é um campo de futebol que você vai vir para brincar, para assistir uma partida, um esporte. Você veio aqui em busca de algo diferente. Você veio aqui refletir sobre alguma coisa que você precisa, que você está aqui talvez precisando de um remédio, de um conselho, de um amigo, ou você precisa de um lugar para ficar em paz. Você precisa de um lugar que de repente você não se sinta cobrado. Você está aqui anônimo. Você quer beber um pouquinho de água. Você está viajando, você está cansado. Eu vim aqui por curiosidade. Ok, mas alguém pode ter vindo aqui porque perdeu a mãe. Perdeu o filho, o casamento foi para o buraco. O irmão está mexendo com droga. A violência está batendo para todo lado. Cada um aqui tem um motivo. Eu posso talvez arriscar, e se eu tiver errado, vocês continuem fazendo pressa por mim. Mas eu tenho para mim que ninguém veio aqui sem motivo. Você pode até ter vindo para acompanhar a namorada para ver onde que ela está indo. Mas você tem um motivo para ter vindo. Deu aí, amigo? Aí você, com esse motivo, eu queria te dizer, esse motivo está favorecendo para que você receba alguma coisa de novo. O evangelho, o que significa evangelho? Boa nova. A etimologia da palavra evangelho é boa notícia. Então a boa notícia, ela tem que ter a ver com esperança, com eternidade, com segurança. O evangelho tem que funcionar assim. O evangelho não é para te colocar culpa e muito menos te trazer medo. Embora tenha religiosos que façam isso. Olha, se eu sei... Olha aquilo que você fez, né? Tem jeito de resolver. Aí começa a dar as cartilhas. E uma delas é preencher o cheque. Pula fora. Que não tem que preencher cheque nenhum. Nós estamos na época de cartão. Então não passa o cartão na moderninha. É moderninha que chama? Não, moderninha, não é. É aquela maquininha lá que eles... Tem a moderninha. É moderninha mesmo? Eu estou tão atrasadinho, né? Pegaram lá o que eu quero dizer? Então é o seguinte, nós somos os judeus agora. Quanto indivíduos. Quanto humanidade, os judeus são aqueles que estão sendo informados. Informados que é necessário que a gente fique atento às coisas do Espírito. Porque se a gente não se atentar, se você não prestar atenção, o que vai acontecer conosco? Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. O que significa isso? Que Deus vai nos dar um remedinho para dormir? Não. Se nós não entendermos que existe uma lei que manifesta na nossa consciência, que está dando uma dica, muda, sai disso, sai desse circuito fechado, modifica a sua vida. E para que você seja feliz, depende da sua entrega. É necessário que você compreenda
e que você procure se resignar diante de um painel sombrio que está à sua volta. Agora, se você não fizer isso, você vai se vincular, você vai alimentar um circuito fechado chamado ilusão. A ilusão nos traz naturalmente um profundo sono. Foi o que aconteceu com os judeus. Eu não estou falando dos judeus aqui da terra. Eu estou me referindo aos judeus do espaço. Chegava uma reunião na casa espírita, que eles participavam, para não dizer que somos nós. Eles iam lá e tinham uns caras assim meio doidos, igual o Caso Aberto, assim, sabe? Que falavam assim, olha gente, o planeta está mudando. Sabe, essas coisas todas contraditórias que estão acontecendo aí fora. Não é? As pessoas entram na justiça para não serem serem vasculhadas. Quer dizer, você entra na justiça para que a justiça te dê condição de você continuar fazendo tudo escondidinho. Olha que mundo estranho, não é estranho? É muito contraditório. É muito contraditório. Aí chega a notícia dizendo assim para a gente, olha, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Se você não se curvar à mudança, a roda do progresso vai te engolir. Não é assim que acontece com o jovem? O jovem que não se preparar para entrar no mercado de trabalho, o que vai acontecer com ele? Hein? O nosso papo aqui não é mercado de trabalho. Aliás, eu podia até dizer que seja. Porque o que Jesus propõe? Ele é o governador espiritual do planeta. Poxa, um governador não vai falar para você ficar deitado, vai, no berço esplêndido. Então o governador vai te dizer assim, vamos trabalhar. Seja produtivo para que você seja remunerado. Qual que é a remuneração do céu para o trabalhador do Cristo? Hein, Rodrigo? Chuta, arrisca. Você busca sabedoria, você busca a luz, você busca um comportamento legal, o céu vai te responder com luz, com sabedoria e com uma vida legal. Pegaram lá? Seu Murta, vou te contar uma história. Hoje eu fui guiando meu carro. Aí, confesso para vocês, vinha um motoqueiro, eu não vi o motoqueiro. Não foi problema só da... É porque realmente eu peguei ele no ponto cego. Eles vêm muito rápido. Uma rua erma, eu não vi, eu olhei para o lado dele. Isso pode ser grave, né, caso aberto. Mas o meu oftalmologista está me acompanhando. Quase que eu bati o carro. Quase que eu atropelei o motoqueiro. Ele buzinou, foi tão rápido que eu fiquei... Quase que eu, em espírito, fui levitando na direção dele para pedir desculpa. Mas ele buzinou, xingou e foi embora. Não deu. Mas eu estava tranquilo com a minha consciência, porque realmente foi um acontecimento, circunstância. Porque eu parei, a preferência era dele, eu fiz tudo bonitinho. Aí ele foi embora me xingando, coitado, de mim, né? Aí eu peguei o carro, atravessei para o quarteirão da frente. Aí eu estava comentando com meu filho o acontecido. Gerson, eu não andei 20 metros, um indivíduo que estava dentro do carro, abriu a porta, rua estreita, abriu a porta do carro, eu tive que frear porque eu ia arrancar a porta do sujeito. E eu estava a 20 por hora. Aí meu filho olhou para mim. Eu falei assim, oremos. O moço fechou a porta, eu segui. Quando chegou no quarteirão da frente, o indivíduo está tirando um carro da garagem e julgou o carro. Olha, se eu não freasse, eu tinha batido. Isso tudo, olha para vocês verem, no mesmo quarteirão. São multas, sabe o que eu fiz? Parei o carro, falei para o meu filho, vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma prece. Que isso, pai? Não, vamos fazer uma prece. Senhor, nos envolva. Nós precisamos de bênção.
Eu quero chegar em casa com meus filhos. O que está acontecendo? Ele falou, pai, eu estou com fome. E eu também falei para ele. A minha fome é a outra. Porque eu tenho alguma coisa dizendo assim, espera um pouco. Espera um pouco. Porque não aconteceu 3 coisas de graça em menos de 3, 4 minutos. Não foi voluntário, não foi irresponsabilidade, não foi omissão, não foi nada disso. Veio de fora. Eu tive que parar. Eu não posso chegar em casa agora. Então vamos fazer uma prece. Por que eu estou contando isso? Porque nenhum exemplo vai encaixar melhor do que esse que eu vivi hoje para contar, para explicar para vocês o que eu estou dizendo. A vida está travada, nós precisamos de entender. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As coisas não desembolam. Por que tantas pessoas trazem para você o mesmo assunto? O mesmo problema? Por que história é essa de que o planeta está mudando e etc., que pode acontecer uma série de coisas? Nós estamos sendo chamados a atenção para alguma coisa que antes eu não me preocupava. Entendeu, Sr. Murta? O que o texto está contando para nós? E é lógico que eu estou falando uma linguagem muito simples, porque um estudo, uma carta dessa dá 50 reuniões, cada versículo desse. O Paulo está falando assim, Deus lhe deu o espírito de profundo sono. Os capelinos, quando saíram de capela, eles estavam sendo avisados. Haverá naquele tempo dores, iniquidades, haverá falso Cristo, falso profeta, pessoas com pele de cordeiro, mas lobo por dentro. São os guias, são os médiuns, são os expositores. Eu tenho que falar do espiritismo, né? Eu não posso falar do outro lado. Porque a gente tem que respeitar, até porque não é área de ação nossa. Mas é muito estranho, por exemplo, hoje eu escutava um noticiário, aí tem uma notícia, na televisão, que o povo de Deus se preparasse, porque estava chegando uma quantidade de água para a igreja, consagrada pelos bispos de todo o país, para as pessoas irem buscar água milagrosa. Não é estranho? Você ir lá buscar água milagrosa, preenche o cheque. Deus, os valores espirituais têm a ver com dinheiro. E existe argumentadores tão hábeis que convencem pessoas boas que vão dizer para vocês que na Bíblia está escrito que tem que dar o dízimo. E que o que o pastor vai fazer com o dízimo é problema dele. Mas a minha consciência diz que eu tenho que dar o dízimo. Porque quem dá a Deus, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então empresta, dá para os pobres. Puxa vida, eu não vou falar de dinheiro. Não tem a ver. O que está escrito sobre moedas, sobre valores, são espirituais, meu amigo. E se Deus vai ficar prestando atenção nos 10% do seu salário, não é Deus. Ele não criou o universo. Ele não é a inteligência suprema. Barganhar, ué. Então, hoje tem reunião. Eu aguento aquela palestra lá 1h30, porque aí eu dou uma limpada boa, desobsessão, aí dá uma garantida da semana para continuar pecando, fazer a mesma coisa. Igual quando você comungava, você ia... Com todo o respeito, tá, gente? Por favor, com todo o respeito. Eu não estou menosprezando, mas eu estou criando aqui uma reflexão, inclusive, que é um movimento super legal que está acontecendo até no meio dos protestantes.
Tem pastores sérios que já estão combatendo esse tipo de prática. O que é falso Cristo e falso profeta? É aquele que vai e engana. Agora, o falso Cristo e o falso profeta, ele não está só na religião, ele está na sociedade. É aquele que chega e compra a sua consciência, não é? Que de repente te conquista assim de uma forma muito sutil, e daqui a pouco ele fala assim, vai cara, experimenta aí. Ele está comprando sua consciência. É falso Cristo. Isso aí é uma boa, isso é bom demais. Aí o indivíduo, o jovem, que quer entrar na sociedade, ele quer se ajustar, ele quer dizer que ele é poderoso, que ele é amigo, que ele é gente boa. Ah, me dá aí. Como se isso fosse o que ele precisa para se interagir com o mundo. Isso é falso Cristo e falso profeta. Você quer falar, Paulo? Por favor, Paulo. Uma distância de 4 dedos. Há um tempo atrás, eu entrei numa pesquisa a respeito justamente do dízimo, né? Porque uma certa pessoa tinha acusado a doutrina espírita de estar errada porque não cobrava dízimo. Aí eu pesquisei, eu tenho Bíblia eletrônica, você põe a palavra dízimo, então todas as passagens que tem a palavra dízimo aparecem, né? Okay. E aí você levanta a informação. Então, vamos dizer assim, o dízimo está na Bíblia? Sim, está lá. A questão é, quem deve pagar o dízimo pela Bíblia? Sabe? Pela Bíblia só paga dízimo os produtores rurais, em produtos agrícolas. Você, como produtor rural, plantou seu milho. Enquanto você estava dormindo, o seu milho estava crescendo e produzindo. Então, quem fez o seu milho produzir? Deus. Então, você devolve 10% para ele. Só entrava dinheiro no caso, por exemplo, de você, no caso do milho, que nós demos. Você vai precisar do milho para tratar do gado. Você podia resgatar este milho entrando com dinheiro, pagando 20% a preço de mercado, a mais do preço de mercado. Ou seja, se custava R$100 o milho, que você ia dar como dízimo, você tinha que resgatar por 120. A única possibilidade de entrar dinheiro é essa. Então vamos pensar o seguinte. Antigo Testamento. Antigo Testamento é a pedra angular da revelação, diz Emmanuel. Estudar o Antigo Testamento é buscar o símbolo que ele oferece. Levar no pé da letra é morrer na letra. Então, é muito fácil você pegar um texto e fazer um discurso para atender o que você quer passar. Dentro de um processo de convencimento. Por isso que a doutrina espírita, ela inaugura uma era na humanidade da fé raciocinada. Aquela que você pode encarar a razão, os fatos, face a face, em todos os períodos. Não muda. O fato é o fato. Não é? Ele pode ser contextualizado numa época, mas é um fato. Então, se antes, por exemplo, se discutia a questão do adultério, se a gente for estudar a cultura hebraica, a gente vai ver que é todo um procedimento extremamente machista. Não é? O homem podia casar com quantas mulheres que ele quisesse, mas a mulher não. Ela era a esposa dele, ponto final. Então, se você for pegar um costume desse e trazer para os dias atuais, é um assunto que não tem produtividade nenhuma. Agora, Jesus, quando foi questionado sobre o assunto, sabe o que ele falou? Ele fala sobre o adultério pelo pensamento. Na lei está falando para não adulterar. Mas em verdade vos digo que não devereis cometer o adultério pelo pensamento. Sabe como é que a gente trabalha a história do adultério atualmente? Eu não discuto mais nas minhas palestras sobre separação, divórcio. Isso aí é uma questão que os homens já estão cansados de saber. O adultério que nós refletimos é do espírito. Que a relação é do espírito com Deus. O próximo, as pessoas que estão convivendo conosco, são instrumentos para a gente aprender a se relacionar com Deus. Qual Deus? Vingativo? Cheio de privilégio? Caprichoso? Não, esse Deus não existe. Esse Deus, ele é apresentado por homens que têm interesse e pretensão de se julgarem representantes de Deus. Escolhidos. Fez um curso, pôs uma batina e a partir de agora eu tenho autoridade para te abençoar ou te amaldiçoar.
entenderam que a análise mais primitiva não cabe mais nos tempos atuais, aonde a gente vê Jesus apresentando Deus amor, Deus bondade. Jesus inaugura a fase do Deus Pai. Senhor do exército, lá de trás, que aquele Deus que guiava os generais, isso foi história, foram adequadas a um contexto da época. Mas hoje, o que está no Deus do exército, eu estudo esse Deus de uma forma maravilhosamente tranquila. Qual o exército? Qual o exército que ele é Deus do exército? Você é um soldado. Vamos pensar assim, você é um soldado. Você tem que guerrear, porque senão você vai morrer na guerra. Se você analisar a evolução como uma batalha, você é um batalhador, você é um soldado. Agora, qual é a proposta divina? É que você batalhe contra alguém? Não. Porque nós devemos amar o outro como o próximo como a si mesmo. Então a batalha não é com um semelhante, não é com o outro. A batalha é contra você mesmo. Então tem que ser Deus dos exércitos. Por quê? Nós somos vários soldados. Estou complicando? Tem momentos que você é um soldado vigoroso. Tem um momento que você é um conscrito. Tem uma hora que você está rebelde de estar no quartel, não tem assim? Tem a hora que você é subalterno. São soldados, são facetas psicológicas, arquétipos que nós alimentamos. E o Senhor do exército, esse Deus, ele está nos conduzindo à vitória sobre nós mesmos. Então, quando eu sou produtor rural, na época ele tinha que falar de produtor rural, não é? Os profetas, os mestres, eles não podiam falar de produção na informática, porque o que tinha na época era caça, pesca, não era assim? Algumas coisas ali que eram produzidas ali como vestimenta, nada mais do que isso. Então, qual era o símbolo? O Senhor, não é? Aquele que é produtor rural, ele planta. Ele semeia lá a semente. Mas quem faz produzir? Não é Deus. Então, se Deus é quem é o legítimo administrador da vinha, tudo que a gente produzir, nós devemos restituir um percentual a ele. Olha que beleza. Olha o que ele trouxe, o Paulo. Não estava no contexto. E eu vou ter que voltar essa carta semana que vem. O que nós temos que devolver? Devolver no sentido material? Não. Lógico que não. 20%, ele está dizendo o seguinte, que tudo que você produzir na sua vida, é justo, é natural que você pegue essa produção, para que essa produção seja elemento, seja recurso, para que você continue produzindo. Então você tem que ter estímulo. Ela compartilhada com todos. E você tem que compartilhar. Por que produzia antigamente? As famílias eram numerosas, então você tinha que produzir muito, para alimentar todo mundo. Inclusive os empregados, os agregados, né? E olha, do lado de lá o vizinho está precisando, manda para lá também. Ou seja, é uma interação, é um estímulo, é um favorecimento, é uma recolocação, é uma retribuição para que o indivíduo produza, no seu sentido, vigoroso das conquistas eternas. Porque quando você produz, você está trabalhando suas habilidades, você está trabalhando sua memória, sua sensibilidade, você está trabalhando o seu desejo, sua vontade, você está crescendo. Por isso que, se antes a gente achava que para trabalhar a religião a gente tinha que sumir do mundo, hoje o médium espírita, ele tem um tempo para ele exercer a mediunidade ou o trabalho na reunião, alguns momentos da semana dele, porque fora isso, ele tem que trabalhar, porque a casa espírita não remunera médium nenhum. Ou será que tem alguém que é remunerado? Problema de quem é remunerado. Problema é de quem vende o que é divino. Eu posso vender o que é divino, não posso? Dia 19 de março. Vai ter um seminário aqui na casa, não vai? Não acabei de fazer o convite para vocês? Eu e o Afonso vamos falar do Evangelho. Como é que nós podemos
fazer com que fique interessante o seminário, hein, Ângelo? Convidar as pessoas. O Ângelo é mais fortinho, eu ponho ele na porta e ponho uma mesa, dou para ele umas moedas e ele vai cobrar o ingresso de vocês. O que vocês acham? Se não pagar, o Ângelo é forte. Hein? O que vocês acham? As coisas do céu, ninguém tem que pagar por isso. Ninguém tem que pagar por isso. O bem que tu faz na sua família, ninguém tem que te retribuir. Não briga comigo. O senhor Murta é um pai de família. Tudo que o senhor Murta fez pelos filhos, ele fez pelo compromisso que ele tem com ele mesmo e com Deus de ser pai. Ele fez favor para os filhos? Nenhum. Agora, bem-aventurado o filho que falar assim: pai, obrigado. Vocês já assistiram aquele programa The Lágrimas Kids? Já assistiram? É um programa que tem na Rede Globo domingo depois do almoço. The Lágrimas Kids. Se almoça e chora. É extraordinário aquele programa. De vez em quando sobra uns tempinhos para a gente ver um pouquinho de televisão, porque a doutrina aperta, né? Aquele programa é extraordinário, porque eu já estou contribuindo para a minha dieta, porque eu estou sendo obrigado a almoçar menos, porque eu já sei que eu vou chorar. É tão bonito, né? Você já assistiu? Não, domingo, fechado, assista. Aí vai as crianças cantarem no programa que tem lá o Carlinhos Brau, o Vitor, a Ivete, gente, que mãe que ela é naquele programa. E o Vitor e o Léo, que são aqui de Patinga, região, etc. E as crianças cantam e tem um campeonato. Você nunca assistiu, não? Você já chorou? Já. Lógico que você chorou. Se você falasse que não chorou, eu ia te trucar. Não, aí é quando é eliminado. E é legal o programa. Aí eu já desviei o assunto. Mas não tem jeito. Como é que chama? Não, é The Lágrimas Kids. É porque é a lágrima das crianças. Mas eu ia contar essa novela toda, porque é muito legal as crianças, elas ganhando lá o concurso, ou não ganhando, e a gente percebe que a produção trabalha a intimidade desses meninos de uma forma legal, porque eles percebem, orientado, que eles não estão ali para um vencer o outro. Só de estarem ali já são vitoriosos, porque passaram por etapas, etc. E estão, né, num palco que é o Brasil inteiro assistindo, a Rede Globo, enfim. Ou seja, não tem disputa. Cada um ali demonstra o seu valor. Obviamente que alguém tem que ser escolhido. Mas, ou seja, o que é trabalhado ali? Valores morais. É muito legal. Eles foram muito felizes na produção daquele evento. Porque no final, no campeonato lá dos meninos, eles abraçam os que ganharam abraçam os outros que perderam. E o que é muito legal é o depoimento desses meninos depois. O depoimento deles. Olha, fulano que ganhou, poxa, que legal, porque nós somos amigos a partir disso aqui. E você vê que parte de criança, que não é produção, é do coração. É verdadeiro, né? Então esse tipo de movimento é extremamente importante. São recursos que a própria Providência utiliza esses meios de comunicação para nos fazer pensar, porque a gente vai chorar mesmo, mas para a gente pensar sobre esses valores. Nós não estamos no mundo para sobrepor o outro. Nós não estamos no mundo para passar rasteira e enganar. Para você conquistar, você tem que constranger alguém, fazer debaixo dos panos, articular, ter privilégio, ter alguém que indicou. O mundo materialista, ele fala disso para a gente. Mas você pode ser feliz sem se conspurcar, sem se vender. Pegaram aí? Você pode até não ser, em tese, ou melhor, não é ser. Você pode até não ter
o que alguns possuem, dentro de um contexto social, econômico, etc. Mas o que é mais importante não é você ter posição, destaque, dinheiro. É você ser uma pessoa feliz. É o Carlos Alberto, mas ter traz felicidade. Não traz não, viu, filha? Não traz não. A felicidade está na razão direta de você ter a sua consciência tranquila. A felicidade real está na dimensão do bem que você proporciona para o outro. Não tem coisa melhor no mundo do que alguém falar assim, obrigado. Vai com Deus. Vai com Deus. Deus te pague. Aquelas coisas assim que são expressões que não necessariamente têm que existir, mas que quando acontecem, você observa o tanto que é bom fazer o bem. Você escolher um tempo para visitar alguém que está no hospital. Quantas vezes, eu não posso ficar lembrando disso não, porque daqui a pouco de lágrimas dos anciões, né? Porque tem o Kids e tem os anciões. Mas assim, tem coisas na nossa vida que são inesquecíveis. Quantos corações que a gente já despediu no momento extremo, dando um passe, que o indivíduo está lá, estava na cama, aconteceu muitas vezes, não conseguia nem articular uma palavra, e aquele olhar com a lágrima nos olhos do muito obrigado por você ter vindo aqui no hospital, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, é muito interessante que a gente perceba as ponderações que vêm através dos profetas, dos médiuns, dos enviados do mundo espiritual, para nos mostrar que não existe uma proposta, não existe um planejamento para que alguém tropece e caia. Não. Não foi planejado que a raça adâmica viesse para o nosso planeta. É o que o Paulo está falando. Porventura tropeçaram para que caíssem? Deus coloca dificuldades para a gente tropeçar, para a gente cair? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel? O povo que veio de outras esferas? O Paulo está dizendo, de modo nenhum. Mas, pela queda deles, veio a salvação aos gentios. Quem são os gentios? Não era aquele povo que estava aqui? Aqueles que viram os céus se abrirem e os deuses, astronautas, não sei o quê, os líderes. Estar diante desses líderes naquela época foi emulação para eles. A definir o seguinte, que quem está numa condição de uma bagagem maior, quando cai, o sofrimento, o preço dessa queda vai repercutir para aqueles que estão numa condição de despertamento. Entenderam o que a gente está falando? Aí o Paulo vai falar sobre a enxertia, que eu fiquei devendo para vocês, não é? Mas hoje o tempo não vai dar para abordar. Vamos pensar se a gente, na próxima semana, a gente aborda essa questão da enxertia. Porque a queda deles definiu uma enxertia na humanidade que precisava das suas experiências. Os espíritos superiores caminham guiando a humanidade, no sentido de que nós possamos nos despertar pelo exemplo que estes espíritos nos oferecem. Agora, nada disso acontece para que a gente fique admirando eles. É um dos grandes problemas que nós encontramos. Ficar parado, prestando atenção no bem que o outro faz. O Paulo de Tarso, não sei se vocês prestaram atenção em alguns versículos que eu li. Ele fala que o compromisso dele é com os gentios. O compromisso dele não era com os judeus. O compromisso dele
não é com os intelectualizados. O compromisso do Paulo e desse grande grupo de espíritos que trabalham em nome de Jesus não é para atender aqueles, os vaidosos, os doutores. Não, perda de tempo. Perda de tempo. O compromisso deles é com os gentios, aqueles espíritos que já se encontram numa condição de receber as bênçãos dos céus. Não sei se eu fiz-me claro. Jesus disse que não veio para os doutores, para os doutos, não. Ele veio para atender os simples e os puros de coração. É lógico que os simples, os gentios, que já se encontram na condição de serem atendidos pelo Cristo, esses gentios que o Paulo de Tarso está preocupado, são os judeus de ontem, que hoje perceberam que o negócio não é vestir a capa e não se dizer privilegiado. E infelizmente isso tem acontecido, essa conversão, quando a dor nos visita. Quando a dor, quando a fome, quando a doença, quando a morte bate na nossa porta. Possivelmente, se a dor, as dificuldades não nos visitasse, numa sexta-feira, dia 11 de outubro, como hoje, do ano de 2016, possivelmente a gente não estaria aqui. 11 de março. Estou lá. 11 de março de 2016. Possivelmente a gente estava em outros lugares. Nós viemos para cá, que talvez a gente está cansado de ser judeu. Nós estamos cansados de intelectualidade, de poderio, de riqueza. Nós estamos, talvez, nesse momento, percebendo que o que é muito importante é o que os homens dão pouca importância. Simplicidade, carinho, afeto, ternura, fraternidade, amizade, família, fraternidade. Que Deus nos abençoe e que possamos, na próxima semana, estarmos de volta para darmos continuidade na questão 54 em diante, porque nós lemos a 53 hoje. Anota para mim. E para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a Soni, para ela fechar os trabalhos da noite. Muito obrigado a todos, Paulo, amigos, Rede Amigo, pessoal da Rádio Brasil. Até a próxima oportunidade, se Deus nos abençoar para isso.